Oi pessoa, tudo bem com você? Eu sou o Léo Bose do canal Filmologia e no vídeo de hoje eu vou explicar e analisar a jornada do herói em um dos filmes mais icônicos da cultura pop, Scooby-Doo na Ilha do Espanto. Na verdade eu acho que esse filme não tem subtítulo, mas enfim, é o live action de 2002. A jornada do herói é um modo narrativo clássico que foi proposto por um cara chamado Joseph Campbell no seu livro Herói de Mil Faces, onde ele afirma que esse tipo de história está presente na sociedade desde os mitos antigos. E aí, nos anos 90, um outro cara chamado Christopher Vogler pegou a jornada do herói, explicou e resumiu ela em 12 passos no seu livro. Porra, esqueci de pegar o livro. Explicou e resumiu ela em 12 passos no seu livro A Jornada do Escritor. A partir desses 12 passos, o Vogler analisa a jornada do herói em dezenas de filmes de Hollywood. Desde sempre, a jornada do herói é o tipo de narrativa que a humanidade mais gosta de ouvir. Talvez esse seja um dos vários motivos que faça com que Scooby-Doo tenha tanto sucesso mesmo depois de 2 décadas do seu lançamento. Mas então, antes de entender como esses 12 passos da jornada do herói se aplicam no filme do Scooby-Doo, não esquece de deixar o seu like aqui embaixo para me ajudar e também se inscreve no canal para ficar por dentro dos próximos vídeos. O primeiro ato do filme começa, obviamente, com o primeiro passo da jornada do herói, que é o mundo comum. Scooby-Doo especificamente começa com um teaser em que os nossos protagonistas estão perseguindo o fantasma da lua e falhando miseravelmente. Pelo menos em um primeiro momento, né? Porque depois eles conseguem pegar. Nos primeiros 8 minutos, o filme já entregou informações muito valiosas pra gente. O que eu vou falar agora vai parecer um pouco redundante, porque praticamente todo mundo conhece o universo de Scooby-Doo, mas pensando aqui no filme, vamos fingir que ele é novidade, tá? Porque até mesmo quem nunca assistiu Scooby-Doo vai conseguir absorver muito bem as informações que são dadas nesse primeiro passo da jornada. E é dessa forma que a gente tem que pensar qualquer filme, independente de ser uma franquia ou não. Primeira informação: quem são os protagonistas? E não, o Scooby-Doo ele não é o único protagonista, apesar de o filme levar o nome dele. O Salsicha, o Fred, a Daphne e a Velma também são protagonistas do filme. E nenhum personagem do filme é mais protagonista do que outro. Um cara muito foda chamado Robert McKee explica no seu livro Story o conceito de pluriprotagonista. Para que esse conceito de pluriprotagonista seja válido, os nossos personagens têm que ter o mesmo objetivo e têm que viver a mesma jornada, o que implica em eles se beneficiarem ou sofrerem as consequências de forma mútua. Ou seja, em Scooby-Doo, o nosso pluriprotagonista é toda a equipe da Mistério S.A. Segunda informação que a gente consegue pegar aqui no mundo comum: que tipo de história que a gente está assistindo? Um mistério. E é exatamente por isso que o filme opta por começar já numa ação de perseguição ao fantasma da lua, porque isso já entrega o contexto do filme, o tema, o tom, entrega tudo. E no decorrer da história, essas características são mantidas a todo momento. Terceira informação: os nossos protagonistas são muito bons no que eles fazem, mas eles não se dão bem como equipe. O plano deles dá errado, a Daphne é raptada, o Fred pega os créditos da Velma pelo plano. Enfim, eles não se dão bem e eles acabam se separando e desfazendo a equipe. O segundo passo da jornada do herói é o chamado à aventura, ou com um termo mais técnico, incidente incitante. O nome é meio autoexplicativo, né? Ainda nos 8 minutos de filme, o Salsicha e o Scooby são chamados para resolver um novo mistério. A Daphne, o Fred e a Velma eles também são chamados, mas isso não é colocado em cena. E também não tem necessidade, porque ficaria muito redundante. O chamado aventura é o momento que o filme ganha seu objetivo e os protagonistas são lançados na sua jornada externa e interna. Ou seja, a jornada externa é resolver o mistério que foi proposto, mas eles só vão conseguir completar essa jornada externa se eles superarem a sua falha interna, a sua falha de caráter, na verdade, que, como a gente viu no mundo comum, é a dificuldade deles se darem bem como equipe. Essa questão da falha de caráter faz parte da jornada interna dos personagens, então não é uma coisa que eles têm consciente na cabeça deles. Eles não sabem que eles têm que melhorar como equipe para resolver o mistério. Terceiro passo da jornada do herói: a recusa do chamado.
Na jornada do herói, por conta dessa falha de caráter, é comum que o protagonista ou os protagonistas, no caso de Scooby-Doo, não queiram sair do seu mundo comum porque eles não querem mudar. É difícil para eles mudarem, é muito mais confortável para eles ficar no mundo comum do que passar por uma transformação no caráter. Por isso, na cena do aeroporto, quando os nossos protagonistas se reencontram e descobrem que todos foram chamados para resolver o mesmo mistério, eles ficam hesitantes. Porque inconscientemente eles sabem que eles vão ter que mudar e aprender a trabalhar como equipe para resolver esse mistério. Mas presta atenção, a recusa do chamado não é porque eles não querem resolver o mistério, não é porque eles não querem se aventurar. Eles querem resolver o mistério, eles só não querem fazer isso juntos. O protagonista ou os protagonistas, como é o caso de Scooby-Doo, eles podem recusar o chamado à aventura o quanto eles quiserem, mas a partir do incidente incitante, a vida deles já mudou para sempre, virou uma zona só e não dá para voltar atrás, eles têm que aceitar o chamado de qualquer jeito. Formalmente falando, o quarto passo da jornada do herói seria o encontro com um mentor, mas Scooby-Doo inverte a ordem do quarto passo com o quinto. E tá tudo bem, o Christopher Vogler fala no livro dele que o escritor da história pode mudar a ordem dos passos, excluir ou adicionar mais passos de acordo com o que ele acha necessário para a história. Então a gente começa o segundo ato do filme com o quarto passo da jornada do herói, que no livro seria o quinto, mas o nome do passo é Travessia do Primeiro Limiar. E esse passo seria os nossos protagonistas finalmente aceitando o chamado à aventura. Mas esse passo é muito invisível em Scooby-Doo, é praticamente inexistente, eu só botei aqui por dó mesmo. Porque no livro do Vogler, esse passo tem um teor um pouco mais dramático. Daria pra dizer que a cena do avião é a travessia do primeiro limiar? Na minha opinião, não. Inclusive, eu acho essa cena bastante inútil se não fosse pelo Salsicha conhecendo a Mary Jane. Mas a cena é bem engraçada, eu gosto dela, só acho meio inútil mesmo. Então a travessia do primeiro limiar, apesar de ser um pouco discreta, eu chuto que é simplesmente a chegada deles na ilha. Quinto passo, encontro com o mentor. Lembrando que de acordo com a ordem que o Vogler propôs para os 12 passos, esse aqui seria o quarto passo e a travessia seria o quinto. E de novo, tá tudo bem. Assim que os nossos protagonistas chegam na ilha, eles encontram um mentor que é o Sr. Mondavarius. Quem assistiu o filme sabe que o Sr. Mondavarius não é o mentor o tempo todo, e também não tem problema porque o Vogler fala no livro que nenhum personagem manifesta o mesmo arquétipo durante a história inteira. Nesse momento, enquanto mentor, o Sr. Mondavarius explica para os nossos protagonistas como a ilha funciona. Mais especificamente, como se dá o problema que eles têm que resolver. Essa é a função do mentor, dar aos protagonistas o que eles precisam, seja uma informação, um objeto especial, enfim, qualquer coisa que ajudem eles ao longo da jornada. Inclusive é por isso que formalmente o encontro com o mentor vem antes da travessia do primeiro limiar, porque o mentor ajuda o herói a entender no que ele está se metendo antes de aceitar o chamado, para ele finalmente superar a sua hesitação. Em Scooby-Doo isso não é necessário, porque os nossos protagonistas têm prazer em resolver mistérios, eles voluntariamente aceitam o chamado à aventura, apesar daquela pequena recusa de transformar a falha de caráter deles. Sexto passo: provas, inimigos e aliados. O Sr. Mondavarius já deu um panorama geral aí do que está acontecendo na ilha, mas os nossos protagonistas têm que sentir na pele. Nesse passo da jornada, a Velma assiste um ritual conduzido por um cara meio duvidoso, e é possível ela entender um pouco da mitologia da ilha e também perceber se esse cara é meio confiável ou não. E o Scooby, ele passa por uma prova com uma daquelas criaturas, daqueles monstros que eles vão enfrentar mais pra frente no filme. Agora a Daphne, ela já conversa com o Homem Voodoo, que fala pra ela ir embora da ilha, mas ele acaba ajudando ela, não do jeito que ele queria, mas ele acaba ajudando ela e manifesta um pouco do arquétipo do mentor aí. Esse passo da jornada é muito importante para os nossos protagonistas entenderem esse novo universo que eles estão entrando, para ver em quem que eles podem confiar, em quem que eles não podem. Agora, o sétimo passo: a aproximação da caverna secreta. A Daphne ignora o conselho do Homem Voodoo e vai até o castelo, mas como ele próprio avisou, ela vai encontrar alguns perigos lá. Esse passo é o momento que a turma vai se reunir e planejar como eles vão superar o desafio que eles estão prestes a enfrentar. O Vogler também fala no livro que esse pode ser o último momento para contar uma piada antes de os protagonistas enfrentarem a morte. Não à toa, o Fred e a Velma, eles conversam um pouco sobre a vida deles antes
antes e depois da Mistério S.A. se desfazer. E o Salsicha e o Scooby, eles estão fazendo as palhaçadas deles de sempre, né? Oitavo passo, provação. Outro nome técnico também para esse momento aqui é crise. É aqui que começa o grande desafio dos nossos protagonistas. Para conseguir o que eles querem, que é uma pista do mistério, eles vão ter que derrotar um guardião do limiar, que é aquele anão da sala de comando. Esse arquétipo do guardião do limiar é como se fosse um funcionário do grande vilão. Sempre que um protagonista tiver que avançar para o próximo nível, vai ter um guardião do limiar lá para impedir. E esse não é o único obstáculo da turma nesse momento. Para superar esse desafio, eles vão ter que se entender como equipe, o que é uma coisa um pouco difícil, já que essa é a falha de caráter deles. Mas, obviamente, eles conseguem fazer tudo isso. Eles melhoram a falha de caráter deles de uma forma bem significativa, mas não total, porque senão o filme acabaria aqui, né? Eles não apenas fogem do castelo, mas eles fogem com a pista que eles precisavam, o Daemon Rightus. Nono passo. Recompensa. Depois de ter passado um perrengue do caramba, os nossos protagonistas são recompensados por ter superado seus desafios externos e internos. Com uma pausa para respirar, para descontrair e conversar sobre tudo que eles descobriram até agora. Eles jogam na mesa quais são os suspeitos que eles têm até agora e a Velma começa a investigar o Daemon Rightus. A Velma, enquanto ela estuda o Daemon Rightus, ela começa a conversar com o crushzinho dela sobre os antigos tempos da Mistério S.A. Esse passo da jornada pode trazer um aspecto mais nostálgico para os protagonistas, justamente porque é um momento de recompensa, de descontrair. E nessa história da Velma é quando a gente conhece o Scooby-Loo e recebe uma informação super relevante para o plot twist do filme. Essa técnica é chamada de foreshadowing. Uma informação aparentemente aleatória é plantada em um momento do filme para ser colhida mais tarde, e aí sim ela passa a fazer sentido. 10º passo, caminho de volta. A paz dos nossos protagonistas acabou. Eles escaparam do território inimigo e não só isso, eles escaparam com uma peça super importante para concretizar o plano do vilão. Isso provocou os antagonistas e agora eles estão reagindo contra os protagonistas. É aquele negócio, daqui pra frente é só pra trás. Eles perdem o Daemon Rightus, a equipe se separa, o Fred e a Velma são capturados, aí depois a Daphne, o Scooby e o Salsicha brigam. Esse momento é a cereja do bolo, aqui deu ruim de vez. Por influência dos antagonistas, os nossos protagonistas que estavam avançando na sua jornada interna e melhorando a sua falha de caráter, regridem. Eu não sei se ficou claro até aqui, mas cada passo da jornada do herói não se restringe a uma única cena. Pode acontecer em uma cena só, mas esse passo do caminho de volta é o maior do filme todo, ele acontece durante várias cenas. E agora a gente começa o terceiro e último ato do filme com o 11º passo. Eu optei em quebrar o filme em 3 atos porque essa é a divisão que o Christopher Vogler faz da jornada do herói. Mas por ser uma narrativa clássica, esse filme poderia ser quebrado em 4 até 5 atos tranquilamente. Eu mesmo prefiro analisar um filme em 5 atos, mas eu preferi fazer dessa vez com 3 atos porque é o primeiro vídeo sobre narrativa e roteiro que eu tô fazendo mais aprofundado assim. Então eu quero começar com uma coisa mais básica para não ficar tão complicado. Então começamos o nosso terceiro ato com o 11º passo. Ressurreição. O nome desse passo é ressurreição porque os protagonistas evoluíram ao longo da jornada como se eles tivessem renascido. Outro nome técnico poderia ser clímax. Ele começa quando o Salsicha, a Daphne, a Velma e o Fred se reúnem para salvar o Scooby. Eles estão voltando a se entender como equipe e eles têm que passar por mais uma provação, que é justamente impedir o ritual e salvar o Scooby. A última provação serve justamente para garantir que os nossos protagonistas evoluíram e não tem jeito melhor de fazer isso senão botar eles para trabalhar junto em um plano que, se der errado, vai significar o fim de tudo. Mas, sem surpresa nenhuma, eles conseguem superar a última provação. 12º e último passo, retorno com o Elixir. É basicamente a resolução. O último passo tem esse nome porque nos antigos mitos, os heróis eles voltavam para casa com um Elixir que poderia ser a cura para o mundo deles. E também uma cura para sua falha de caráter. Então entendam o Elixir como a resolução de tudo. É mais fácil desse jeito. Em Scooby-Doo, o Elixir dos protagonistas era a resolução do mistério
e também a reunião deles como equipe. O final de Scooby-Doo, ele é um final circular, como Christopher Vogler chama, que nada mais é do que aquele final redondinho, bonitinho e amarradinho. No final do filme, quando eles vão dar entrevista sobre como que eles resolveram aquele mistério, o Fred começa a falar, mas ele para e ele dá a chance da Velma falar. Isso remete a uma cena lá do primeiro filme, quando o Fred tá dando uma entrevista pra imprensa e ele pega os créditos do plano que a Velma fez. Colocar essas duas cenas em contraste é um jeito de ressaltar que os nossos protagonistas melhoraram a falha de caráter deles. É mais ou menos essa a ideia do final circular. Tudo o que eu falei no vídeo foi a minha interpretação dos 12 passos da jornada do herói no filme do Scooby-Doo, mas você pode ter uma interpretação diferente da minha e tá tudo bem. Inclusive, recomendo muito que vocês leiam a jornada do escritor para entender melhor a jornada do herói, porque é praticamente impossível eu abordar todos os conceitos que o Vogler traz nesse livro em um vídeo só. Então é isso, gente. Me conta aqui nos comentários qual deve ser o próximo filme ou série em que eu devo analisar a jornada do herói. E se você gostou do vídeo, não esquece de deixar um like aqui embaixo para me ajudar e também se inscreve no canal para ficar por dentro dos próximos conteúdos. É isso, gente. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo.